meu nome é Ana Luísa Bastos. Eu sou desenvolvedora de software na Quanta, cientista da computação na PUC. Aqui tem alguns links, mas eu vou mostrar depois. Hoje eu vou falar de JavaScript funcional com Randa. O primeiro questionamento é se JavaScript pode ser usado como uma linguagem funcional. O ponto é, o JavaScript, como já foi falado, ele é multiparadigmas, mas o que torna ele, o que a gente fala que torna ele funcional, é ele ter funções de primeira ordem, que é ele receber funções como argumento e retornar funções também. Isso PHP também tem, isso C também tem. Java também. Só que quando a gente fala de programação funcional nessas linguagens, a gente fala muito mais sobre a questão de mantenabilidade, menos bugs e declaratividade, por exemplo, com imutabilidade, né, que já foi falado. Por exemplo, a gente não tem paralelismo no JavaScript, mas é isso que a gente foca geralmente quando você quer fazer um JavaScript funcional. E o ponto é que JavaScript vem aos poucos adotando alguns elementos de linguagens funcionais desde o ES6 e atualmente ele está com algumas proposals bem legais. Por exemplo, Flatmap, Part Application, Pipeline Operator, Pattern Matching, que são elementos bem legais de funcional, mas a gente não sabe nem se vai entrar e nem quando vai entrar. Então, o que eu uso atualmente para fazer JavaScript funcional é o Randa. Alguém aqui usa Randa? Sem ser da Pagar.me? Porque na Pagar.me o pessoal usa muito Randa. Então eu quero só mostrar um pouquinho sobre o Randa, algumas funçõezinhas legais de Randa. O Randa é uma biblioteca que foi pensada para tornar mais fácil o JavaScript funcional. Alguns pontos dele ele é 100% imutável. Inclusive, ele tem uma função chamada Clone Object. Então a ideia é que nada muta, tudo ele só retorna uma cópia, né, dos dados que você está manipulando. Você tem um ganho em performance, por exemplo, quando você vai fazer o Map Filter Reduce no JavaScript, ele demora praticamente o triplo em alguns casos que o for, que é imperativo e fail. Então o que o Randa faz é otimizar algumas dessas funçõezinhas. Você tem um ganho em legibilidade, às vezes para fazer programação funcional a gente tem que fazer umas gambiarras. E ele garante um point free, um estilo point free, se você gosta disso, dá para fazer. O Randa é separado, a documentação dele é separada em várias funçõezinhas. Uma é de manipulação de listas, né, Map, Filter, Reduce, entre outros. Você tem operações matemáticas, operações em string, operações lógicas, de relação e de funções. Eu vou explicar mais as de funções hoje. Mas peraí, dá para fazer um Randa script com isso, na verdade, né? Dá para você fazer um novo JavaScript só com funções Randa. Mas qual que é o ponto? Todas as funções do Randa são curried. Então, basicamente, no JavaScript, quando eu tenho uma funçãozinha de 2 argumentos, eu tento aplicar um argumento só, ele me dá um erro porque ele não é curried. Então, o que eu teria que fazer para fazer uma função curried é retornar uma função, e se eu tenho mais argumentos, eu tenho que retornar uma função, que retorna uma função, que retorna uma função. Isso é problemático. No Randa, tudo é curried. Então, eu posso, na hora que eu aplico um argumento só, ele me retorna uma outra função que espera o outro argumento. Ele também tem uma funçãozinha chamada curry. Essa funçãozinha você coloca qualquer função JavaScript e você consegue aplicar parcialmente os argumentos. Ele consegue criar qualquer função JavaScript. Outro ponto legal é o Pipe Compose que ele tem, que é similar ao Pipeline Operator, né, que tá para ver. O Compose, o Pipe, ele funciona como composição de forma sequencial. Então, por exemplo, eu tenho 2 funçõezinhas, eu tenho o input de uma, o output dela vai ser o input da próxima função, e assim vai. Assim eu consigo compor várias partezinhas do problema em um só. Então, um exemplinho que eu vou dar, eu achei bem bobo, mas basicamente, eu estou no happy hour da empresa, e o que eu quero é dividir a conta entre os colegas. Então, eu tenho que somar o consumido, adicionar 10% e dividir entre todo mundo. Então, supondo que eu paguei que foi consumido 4 litrões de uma batata frita, o que eu posso fazer é o quê? Nesse caso, eu estou usando funções do próprio Randa. O pipe, ele recebe múltiplos argumentos e eles são as funçõezinhas que vai fazer o pipe, né, a composição. Então, primeiramente, ele faz a soma de tudo. Nesse caso, eu estou usando soma do Randa. Ele faz a multiplicação
eu estou multiplicando 1.1, e nesse caso, o que ele faz? Primeiro ele faz a soma, e ele passa a soma como segundo argumento da minha multiplicação. Então, eu tenho os 10%, né, da minha conta, e no divide é a mesma coisa. Ele está dividindo em 6 pessoas, o resultado ele passa como segundo argumento. Então, eu estou fazendo de forma sequencial uma forma de resolver o meu problema. E programação funcional, geralmente, é mais sobre você dividir os seus problemas em múltiplas funçõezinhas. Então, eu consigo compor o meu problema em uma funçãozinha só. Ele tem o pipe compose. O único caso que o pipe vem do Unix mesmo, mas o compose vem da matemática. E o pipe é de cima para baixo, o compose é de baixo para cima. O único caso que eu acho o compose legal é no caso se você está lidando com React. No React, se você tem hardware components, não sei se alguém aqui mexe com React, mas eu acho legal, você consegue fazer de forma hierárquica os seus components e compor eles em um só. Outra coisa legal é que você pode também fazer pipe de promises. Então, por exemplo, eu tenho que fazer múltiplas promises e elas são dependentes uma da outra. Ao invés de fazer o then, o que eu posso fazer é um pipe promissifado. Então, eu coloco as minhas promises e no final ele me retorna uma promise só. Eu acho isso muito prático. Eu também não preciso só ser promise, eu posso colocar outras funçõezinhas no meio que não são async. Outra coisa legal é o if-else, que funciona como um maybe monad, mas basicamente é o que você, nesse caso eu tenho find name, eu tenho um objeto, eu quero só pegar o nome. Então o que eu faço? O primeiro argumento eu pergunto se tem o nome, eu pego a propriedade, e no terceiro, se não tiver, ele me retorna o no name. Nesse caso, por que isso é útil? Primeiro, eu estou evitando lidar com undefined, que é um problema, e no JavaScript, principalmente, eu não estou tendo erros, eu não estou tendo problemas com undefined, e além disso, eu estou fazendo um reuso do meu código, eu posso usar esse find name para outras coisas. Outra coisa, tem a proposta do FlatMap, ele já tem o Flatter pra gente. Basicamente, eu tenho uma array message com 1000 coisas, o Flatten, ele coloca tudo em uma dimensão só, o Randa tem isso. As minhas funçõezinhas favoritas são de data handling, para você lidar com dados no Randa. A primeira é o evolve. O evolve, basicamente, eu tenho um objeto com alguns dados pessoais, e supondo que eu preciso modificar esses objetos, as propriedades desse objeto, mas só algumas. Então, ao invés de eu ir cada uma delas, eu crio um objeto e coloco as propriedades que eu quero modificar e a função que eu quero aplicar nessa propriedade do meu objeto, do meu dado. Então, por exemplo, eu quero deixar em lowercase e quero dar um replace. Então, eu coloco o meu dado, ele já retorna exatamente aplicado às funçõezinhas que eu quero. Isso é bem legal. Além disso, supondo que, por exemplo, eu quero fazer mais coisas no fone, eu quero fazer outros tipos de filtro, quero tirar espaço, eu quero tirar não sei o quê, posso fazer um pipe com todas as operações de filtro do meu fone e colocar ali. Funciona perfeitamente. O ApplySpec ele é diferente, ele é mais quando eu quero criar um objeto. Então, por exemplo, eu estruturo ele da forma como eu quero, e nele eu coloco as funçõezinhas. Eu estou usando só funções do Randa, mas você pode usar as suas funções, whatever. E ele espera os argumentos dessas funçõezinhas. Então, no meu createObject, que é o ApplySpec, eu só coloco como argumento os dados que eu quero colocar nesse objeto. E ele me retorna estruturado da forma como eu quero. Quanto tempo eu tenho? Já passou? Outra coisa legal, no Randa ele tem outras coisinhas que não deu tempo, né? Eu queria falar sobre o try-catch. O try-catch é uma forma mais declarativa de você fazer o try-catch em si. Eu coloco a função de try e a função caso der errado esse try. Eu também tenho um conde que substitui se eu quero lidar com if ou switch case, que são coisas mais imperativas. Eu tenho memorization, se eu quero, por exemplo, lidar com recursão. No caso, ele ajuda a salvar encaixe em partes da recursão, ele não precisa ficar refazendo sempre. Ele tem lenses, que são para lidar com... que é, na verdade, um conceito da matemática, mas ele é para fazer imutabilidade de propriedades no seu objeto. E eu acho, pessoalmente, um ótimo toolbox. Eu recomendo dar uma olhada, eu realmente recomendo dar uma olhada no cookbook do wiki do Randa.
Basicamente, eu tenho um problema absurdo. Eu quero dar merge num objeto, fazer não sei o quê. Eu quero renomear o nome das propriedades a partir de uma condição que nananana. No cookbook do Randa, eu te garanto que você tem uma solução para isso. Mágica, com uma mágica de Randa lá dentro, que vai funcionar. Algumas coisas que eu recomendo é o Randa, que é o Randa mais leve e mais otimizado. O Randa Fantasy, que é a versão Randa do Fantasyland. Tem uma série de um blog chamado Thinking Randa. E a palestra do Derek Steves no Pagar Me Talk de Randa. Obrigada, aqui tem os meus links. Eu vou deixar essa talk no Speaker Deck, que tem os meus linkzinhos. E é isso aí.